Fala galera, quem tá aqui no mic de novo sou eu, professor Vitor Mascarini, e hoje com muita honra eu venho aqui em nome do História Sem Crise, antes de iniciar esse episódio, anunciar para vocês o primeiro patrocínio do História Sem Crise a um time da várzea aqui da cidade de São Paulo. Bom, o História Sem Crise, esse projeto, esse podcast, a gente entrou em parceria com um time novo que está surgindo na várzea aqui de São Paulo. O time é o Nação Caçula, e o Nação Caçula ele nasceu em abril de 2024 com a missão de representar, dentro das 4 linhas, garra, a união e a própria paixão pelo futebol da várzea. O nome desse time carrega em si a identidade de 2 quebradas diferentes, o Jardim Caçula, lá de Ribeirão Pires, e também o Parque das Nações, em Diadema. Esses 2 locais juntaram aí a galera que compõe esse time para formar o Nação Caçula. Bom, gente, eu gostaria de pedir para que vocês, além de seguir o História Sem Crise, também seguir o Instagram lá do time Nação Caçula, porque a partir de agora o História Sem Crise também faz parte da história deste time. E é isso, galera. Fiquem agora com este episódio. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e estamos hoje aqui nesse episódio muito importante, né, deste novo conjunto macro. Ainda não há um nome que a gente decidiu chamar para esse guarda-chuva de episódios temáticos, mas a gente vai fazer diversos episódios sobre a história do Brasil. Já adianto para vocês que vão ser mais de 25 episódios. Todos já estão roteirizados, em processos de gravação, criação de artes, postagem e tudo mais. E hoje a gente vai falar, né, de 1500, da chegada dos portugueses em terras brasileiras, né, mais especificadamente Pedro Álvares Cabral. No episódio de hoje estou solo, né, não temos a participação do nosso querido Sensei de Mil Nomes, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas volta nos próximos episódios. Beleza, galera? E é isso. Antes de começar, pedir para que vocês sigam a gente no Instagram, também no Spotify, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Lembrando que tem episódios antigos que estão saindo de maneira dividida, tanto no Reels, lá no nosso Instagram, quanto no TikTok. Tá bom, galera? E hoje a gente vai voltar no tempo para o ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral, comandante de uma esquadra portuguesa, chegou às terras que mais tarde seriam conhecidas como Brasil. Mais do que um simples descobrimento, com bastante aspas, esse momento foi fruto de um contexto global de expansão marítima europeia, marcada pela busca por novas rotas, riquezas e territórios. Ao longo deste episódio, a gente vai explorar os motivos da viagem, a chegada à costa brasileira, o primeiro contato com os povos indígenas, a celebração da primeira missa e as consequências imediatas e de longo prazo desse encontro. Prepare-se aí, ouvinte, para compreender como um evento aparentemente casual se transformou em um marco fundador da história do Brasil. Bom, pessoal, no final do século XV e início do século XVI, Portugal definitivamente era o protagonista das grandes navegações. A busca por especiarias, metais preciosos e novos territórios impulsionava as viagens financiadas pela coroa
e apoiada pelos avanços da ciência náutica. O famoso Tratado de Tordesilhas, de 1494, havia dividido o mundo entre Portugal e a Espanha, dando aos portugueses o direito às terras situadas a leste de uma linha imaginária no Atlântico. Assim, a viagem de Cabral não era uma aventura isolada, mas parte de uma política expansionista organizada, que visava consolidar o Império Português. Em março de 1500, Cabral partiu de Lisboa com uma frota de 13 embarcações, tripuladas por cerca de 1.200 homens. A missão oficial era seguir até a Índia, dando continuidade ao projeto iniciado por Vasco da Gama. Mas ao seguir uma rota mais a oeste para aproveitar os ventos, a expedição encontrou terras desconhecidas pelos europeus. Esse achamento, também com bastantes aspas, não foi totalmente por acaso. Havia suspeitas da existência de terras naquela região, reforçada pelo próprio Tratado de Tordesilhas. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram a terra. Ao desembarcar, encontraram povos indígenas que já habitavam o território há milhares de anos, como vocês mesmos puderam acompanhar com a gente no episódio passado do Brasil pré-Cabralheiro. O encontro foi descrito por Pero Vaz de Caminha em sua famosa Carta ao Rei Dom Manuel. Ele relatou a aparência física, os costumes e a receptividade dos nativos, que se mostraram curiosos, trocando presentes e gesticulando alguns gestos de amizade. Esse primeiro contato, porém, já carregava em si tensões. Enquanto para os portugueses era uma oportunidade de expansão, para os indígenas seria o início de séculos de resistência e violência. Em 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em território brasileiro. O evento foi simbólico. A cruz erguida na praia representava não apenas a fé cristã, mas também a posse das terras em nome de Portugal. Para os portugueses, a presença da igreja era parte essencial do projeto colonizador. Evangelizar significava também submeter e integrar os povos ao império. A carta enviada ao Dom Manuel é um dos documentos fundadores da história do Brasil. Nela, Caminha descreve a terra como fértil, rica e abundante, ressaltando a possibilidade de exploração futura. Porém, ao mesmo tempo, sua narrativa romantiza os nativos, vendo-os como bons selvagens, que poderiam ser facilmente convertidos e integrados. Esse documento é até hoje uma das principais fontes para a gente compreender o primeiro contato entre os portugueses e os nativos em terras brasileiras. Para Pedro Álvares Cabral e sua tripulação, a terra avistada tinha um potencial econômico e estratégico. O pau-brasil, árvores de grande valor comercial, despertaram a atenção imediata. Ainda assim, a coroa portuguesa não deu tanta prioridade ao processo de colonização. O objetivo principal continuava sendo chegar à Índia. O Brasil, nesse primeiro momento, foi visto mais como um achado ocasional do que uma própria prioridade do Império. Se para os portugueses o encontro foi registrado em cartas e documentos, para os povos indígenas ele representou uma ruptura. A chegada dos navios, os objetos desconhecidos e os estranhos recém-chegados eram interpretados dentro das suas próprias cosmologias. Embora a gente não possa acessar diretamente essas visões, sabendo que o contato inicial seria apenas o início de uma longa história de resistência, também de guerra e adaptação dos povos nativos diante da invasão europeia. Bom, pessoal, a chegada de Cabral em 1500 teve efeitos profundos. Primeiro, garantiu a Portugal a posse de terra frente ao Tratado de Tordesilhas. Segundo, estabeleceu um marco simbólico da colonização. E, por fim, iniciou o contato entre os povos nativos e os europeus. Nos anos seguintes, o Brasil se tornaria ponto de interesse pela exploração do próprio pau-brasil, até que em 1530 começaria a colonização efetiva. Spoiler, a gente vai tratar sobre esse assunto no próximo episódio. Esse encontro de 1500 não foi o nascimento de uma nação, mas o início de um processo totalmente violento que iria redefinir a história dos povos que habitavam essas terras. Bom, pessoal, a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 é um dos momentos mais emblemáticos da história do Brasil. Não se trata apenas de um descobrimento, com bastantes aspas, mas de um encontro marcado por interesses econômicos, ambições imperiais e, sobretudo, pelo impacto sobre milhões de nativos que já habitavam essas terras.
Compreender esse episódio é perceber que a história do Brasil começa muito antes de 1500, mas que a partir deste ano ela se conecta de forma definitiva à história global. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. A gente está nessa série de História do Brasil. Começamos no episódio passado com o Brasil pré-cabralino, onde a gente tratou, né, alguns contextos aqui do território brasileiro antes da embarcação dos europeus para cá. E a gente vai seguir aí, como eu já falei nesse episódio mesmo, com muitos episódios voltados para a história do Brasil. Claro, né, gente, tem muita coisa para a gente conseguir trazer para vocês. Esse momento do podcast a gente está focando mais em conteúdos históricos mesmo, por conta do tempo. Como vocês sabem, eu sou professor, o professor Victor Tambalu também. A gente tem o Gabriel e o Felpe, que trabalham em empresas, então tem as demandas corridas, mas a gente está tentando fazer isso de maior qualidade e maior quantidade também, que a gente consiga, sem também impactar muito o nosso dia a dia. Beleza, galera? Então, a Historioteca fica por aqui hoje, eu fico por aqui. Agradeço demais o tempo que vocês destinaram para me ouvir. E lembre-se, a história nunca morre. Ela está super viva para nos ensinar o futuro. Valeu!